Oi, tudo bem com você? Tá começando mais uma Identidade e eu tô muito feliz com a sua companhia. Você sabe que é sempre muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda aqui para ouvir essas histórias inspiradoras que trazem esperança para o seu lar. Você sabia que essa esperança é uma grande aliada do nosso bem-estar? Verdade, a nossa vida ela é afetada por muitas coisas ruins que acabam desencadeando em nós sentimentos que muitas vezes a gente não sabe nem como controlar. Isso acontece de repente com você? Você está precisando de ajuda para lidar com ansiedade, de repente até com uma depressão? Você está numa busca por paz na sua vida? Então, olha, esse guia de estudos aqui ele foi feito para você. A revista Sentimentos é um estudo gratuito que foi desenvolvido por uma neurologista, Rosana Alves. Aqui você encontra um guia completo para alcançar a saúde plena e superar os desafios que te cercam. Você sabe que aqui ela fala de neurociência para você conhecer o seu cérebro, as suas emoções, mas tudo também voltado para a palavra de Deus. Você vai aprender também com a Bíblia e com a ciência. Tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você que está nos assistindo nesse momento. Então, para aproveitar essa oportunidade e receber aí a revista Sentimentos, você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Você pode também mandar uma mensagem agora no nosso WhatsApp. O telefone é 12 982440077. 12 982440077. Você faz o seu contato e a gente te atende com todo carinho, tá bom? A história de hoje, quem conta é a Suzy. Ela cresceu em um lar cristão, sempre foi apaixonada por literatura, tanto é que se tornou professora. Mas o mundo da Suzy foi balançado pela morte da mãe. E para se reerguer, ela escreveu um livro juvenil, cristão, falando sobre luto. Falando assim, parece que foi tudo muito simples, mas olha, não mesmo, tá? Mas esse é apenas o resumo e você confere todos os detalhes dessa história na íntegra. A gente volta em 30 segundos, até já. De volta aqui o Identidade, a Suzy já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Suzy. Obrigado. Obrigada. A autora desse livro aqui, ó, como eu estava falando para vocês lá na abertura do programa, é um livro para adolescentes, né? E isso veio realmente de uma necessidade que a Suzy viu por ser professora. E aí, em 2005, você foi chamada para dar aula na Escola Adventista e você viu que muitos alunos também tinham essa mesma paixão por você, por literatura, mas não era muito grande o leque da literatura cristã, né? Sim. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei em 2005, mas foi mais para 2010 que eu peguei uma turma mais velha e eu percebi que eles liam muito. Essa turma era bem especial, eles gostavam muito de ler. E eu sempre fui rata de biblioteca, né? Eu deixava, assim, metade do salário dentro das livrarias. E só que os livros que eles consumiam me assustavam um pouco, porque eu achava um pouco fora do mundo, mas, assim, fora absurdamente do mundo real. Eu via que tinha histórias de vampiros, histórias de lobisomens, e tinha zumbis, e tinha isso, e tinha aquilo. E eu falava, mas o que isso edifica? O que isso traz para você? Ah, me ensina a ser mais forte, me ensina a ser valente. Mas a Bíblia também ensina isso. E eu sempre na meditação, na Escola Adventista a gente tem o privilégio de fazer meditação com os alunos. E eu, em vez de ler a meditação, eu contava histórias. E eles gostavam. Aí eu falei, eu vou fazer um desafio. Então, eu vou contar uma história. Só se você ler os nossos livros. Eu, tá bom. Passei, eu li tudo, Wagner. Tudo que eles liam, eu também li. E eu gostei muito desse mundo. Eu falei, gente, se eu que sou uma adulta, sou influenciada desse jeito, imagina eles. E fui atrás de livros voltados para eles, mas assim, livros bíblicos. E são livros lindos que eu achei, são de testemunhos. Mas eram livros que eu lia quando eu era menor. Aquele livro No Sótão, da CPB, que eu amava, A Estrela da Grécia, O Gato que Salvou o Trem. E eles achavam bonitinho, ah, professora, mas não é tão assim, precisa de uma aventura. Eu, e por que não tem? Aí tem um ditado que diz, né, se você vai reclamar, faça melhor. Aí eu comecei a orar, fiz não. Aí nasceu a paixão pelo Purim, né? Que ainda não tinha esse nome. Mas a história de Esther, que é a minha paixão,
Aí eu fui orando, buscando material, pesquisando, estudando. Aí eu comecei a escrever o livro. E comecei a contar aos poucos para eles. E eles começaram a achar interessante. Eu parava naquele clímax da história, eles ficavam bravos. Isso até incentivava a não ter falta. Agora, isso é legal porque te ajudou como professora, mas te ajudou muito como autora também, né? Sim, porque você podia fazer testes do que fazia mais sentido para eles, o que não, né? Sim, e o retorno deles era muito engraçado, porque tinha um em especial que ele não abominava a Bíblia. Eu nunca entendi por que ele estava no colégio cristão, porque ele abominava. E aí ele falava assim, eu não vou ouvir essa história. Eu, tudo bem, durma. Aí ele fingia dormir durante a meditação. Aí quando ele acordava, ele, por que você não contou o que aconteceu lá com a menina? Aí eu, então isso aqui dá certo até com quem não gosta. Então foi um laboratório muito bom. Então, essa turma foi de 2010, né? Não revelando idades, deixe idades de lado. Eles foram me motivando. E mesmo depois de formados, eles voltavam para saber né, como é que você está, o que está passando. E o livro, ele começou a ser escrito em 2000 na verdade, ele começou em 2008. Mas foi aí que as coisas ficaram um pouco complicadas. Eu tive que dar uma pausa nesse sonho. Né? Você viveu um luto muito profundo, né? Sim. Que foi a perda da sua mãe. Demorou muito para eu conseguir compreender, para eu conseguir assimilar algumas coisas. Mas, olhando meus alunos ali, eu fiquei pensando, Senhor, se fossem eles, o que eu poderia dizer? E aí eu peguei e canalizei toda a minha dor, a minha frustração. Falei, tem que sair algo bom daqui. E foi quando nasceu o primeiro capítulo do Purim. A Hannah, que é a minha protagonista, ela é uma garota muito parecida comigo na questão de falar bastante, na questão de ser bem espontânea, mas ela é muito parecida com muitas das minhas alunas. E eu ficava olhando para elas e tentando passar para elas a minha realidade. Algo que a palavra angústia não consegue traduzir. A dor que a gente sente quando você perde alguém tão importante. Que ela tenta tirar a própria vida. Eu não cheguei a esse ponto, mas a Hannah, ela tenta. Algo sobrenatural acontece. Não vou contar tudo. Tem que ler. Tem que ler. Não, inclusive, se eu mostrei a capa do livro e de repente você pensou assim, tá, mas que história é essa de Purim? E aí, ela já falou algumas vezes aqui, né, o título do livro, a gente não pode revelar. Eu já sei porque perguntei aqui, ela me contou, mas não posso falar porque é um plot aqui do livro, entendeu? É uma coisa assim que você precisa entender o significado e é só na leitura que vai entender. Leia Purim para poder entender. E aí ela vai parar na Pérsia e lá ela vai conhecer, quem lê o livro de Esther sabe que ela era uma órfã, né? Que ela também passou por uma grande dor e a Bíblia não traz esses pormenores de como aconteceu, né? Só fala que ela perdeu ainda criança e foi levada até Mordecai, que é o primo dela. Então, o que eu fiz? Eu saí, gente, assisti tantos vídeos do Rodrigo Silva, que se brincar eu sei falar falas com essa dele, sobre o estudo da Pérsia, eu li muita coisa, pesquisei muita coisa, e você vai juntando os caquinhos para poder criar. E tem a questão também, é uma ficção, sendo ficção, tem muito da minha imaginação nesse livro. E o que eu fiz? Eu criei uma história para Radassa, porque ela era órfã. E para bater com a história da Hannah, né? Porque as duas sofreram perdas irreparáveis, mas elas enfrentaram de maneiras diferentes. E foi isso que fez ela ir parar na Pérsia. E ela vai viver toda a aventura da Radassa se transformando em Esther. Só que aí a gente vai mexer em muito mais coisa, né? Quando você tem vários adolescentes juntos, principalmente garotas, eu parava no intervalo e ficava observando, era o meu laboratório, eu ficava observando elas conversarem e as disputas por coisas bobas, fúteis, que se transformam numa coisa gigante. Deu vários capítulos para o Purim também, deu bastante intriga. O livro te ajudou nesse processo de luto? Sim. O Purim, ele foi escrito em 25 dias. Contudo, ele levou 9 anos de pesquisa. Então, durante esses 9 anos, eu estava vivendo o meu luto. E os capítulos, conforme eu escrevia, principalmente o primeiro e o último, né? Porque é muito engraçado, eu falo para os meus alunos, deixa o título da redação por último. No caso de um livro, eu aconselho que escreva o primeiro e o último capítulo para que as emoções sejam a mesma. Eu chorei muito escrevendo, mas foi um choro de cura, porque é como se eu passasse para outra pessoa
aquela dor e Deus dissesse, deixa aqui que eu dou um jeitinho. Então, foi uma terapia que o Papai do Céu me deu de uma maneira bem propícia. E como isso você sente que... Porque você também queria ajudar seus alunos, né? Não só os seus alunos, mas aquela faixa etária, né? Eles poderem ter uma representação, olharem para esses personagens, terem uma literatura positiva. Como é que você sente esse retorno deles? É maravilhoso, porque tem a protagonista e ela tem um perfil, mas eu criei os secundários. Aí você vai atrás dos estereótipos que eles gostam. Eu tenho aí, por exemplo, uma lutadora. Eu tenho uma guerreira, tipo uma Mulher Maravilha. E as meninas que são que gostam de enfrentar a vida, são atléticas e tudo, elas se identificam com ela. Você tem também aquela menina doce, mas aquela menina cristã que vai à igreja, que faz tudo bonitinho, que segue os princípios e tudo. Você tem uma personagem que também é assim. Você vai ter também aquele rapaz que é apaixonado por aquela menina inalcançável, mas aí ele descobre no meio do caminho que existem outras flores no jardim, mas aquela flor é linda, ele quer aquela. Você tem vamos dizer assim, uma gama de personagens para você trabalhar. Então eu fui olhando os alunos e fui pensando, e agora? E não só os meus, né? Depois eu saí da escola adventista e fui dar aula no estado do governo de São Paulo. E eu fui observando também, falei, será que só as crianças cristãs vão aproveitar esse tipo de leitura? Então, eu comecei a contar mais ou menos para os meus alunos, que não são cristãos, e eles começaram a se identificar. E isso foi muito, muito legal. Aí, tanto é que para o livro 2, que ele é uma trilogia, para o livro professora, mas você vai pôr um menino agora, né? Não, tem que ter um menino. Não, olha, agora eu acho que ela tem que fazer isso aqui. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que, se eu deixar, ela deixa o enredo todinho pronto. É minha leitora beta, assim, maravilhosa. Tenho também amigas que são mais velhas, né? Tem uma leitora e uma escritora, que é a Cíntia Wistenhagen, que ela leu também. Ela falou, não, peraí, amiga, agora nós vamos fazer assim, vai acontecer isso com ela. Então, encanta todas as idades e isso me traz uma paz muito grande. Outra coisa que é muito bacana é que quem lê o Purim acaba indo para a Bíblia, para ver se o que eu estou falando bate. E graças a Deus, tudo bate. Tudo bate, não teve nenhum furo até agora. Eu não deixo nenhuma passagem bíblica, assim, do tipo explícita. Sei. Mas se você olhar direitinho, tem um discurso de Mordecai para a Rainha Esther, que é aquele momento crucial da história, né? Ele permanece intacto. Então, assim, ele é uma ficção baseada na Bíblia. Legal. Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo, Suzy. Na volta a gente continua conversando e eu acho que a tua história, inclusive, de superação do luto, mesmo durando aí 9 anos, né, pode ajudar tantas pessoas que também estão passando por isso, também estão enfrentando essa dificuldade, principalmente nesse momento do mundo que a gente está passando, né? Então, intervalo rápido e a gente volta já aqui com a Suzy. De volta aqui, a gente está conversando com a Suzy, que é autora desse livro aqui, ó, o Purim. Tem a ver com a história de Esther, a história da rainha Esther na Bíblia, mas é um livro de ficção, inclusive um livro de ficção para adolescentes. E uma das coisas que te impulsionou a escrever esse livro foi viver o luto da perda da sua mãe. Você comentou aqui que foi um luto longo, né? 9 anos. Por que foi tão longo? O que você tem para dizer sobre luto e superação do luto, Suzy? Então, minha mãe, ela era uma pessoa que tinha uma saúde debilitada, mas quando ela faleceu, eu acho que o que arrastou mais, assim, em muitos fatores, mas um deles é que eu não quis vê-la no caixão. Eu não dei tchau, né? Eu falo tchau porque a gente acredita na volta de Cristo e ela era uma pessoa muito dedicada, assim, a vida espiritual, vou pôr nesses pormenores. Ela era aquela pessoa quietinha que chegava na igreja, sentava e ninguém falava assim, do tipo assim, mas nossa, o nome dela era Salomé. E ela ficava quietinha. Então, para mim, era muito difícil não vê-la nesse lugar. E eu não dei tchau. E eu acho que isso doeu muito
aquela sensação de que você vai entrar em casa e a pessoa vai entrar de novo. Aquela sensação de que tá um telefonema de distância. E eu ainda morava com ela, eu era noiva do Evandro. E nós íamos nos casar no ano seguinte. Ela só viu o meu vestido de roupa de noiva no croquis. Ela não viu o vestido pronto. Então, tudo isso, acho que arrastou demais. E aí a gente fica pegando só nas coisas que não tem, né? Nas coisas, eu não tenho ela aqui para isso, eu não tenho... Claro, tem coisas que ninguém substitui mãe. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo e o Henrique. O Eduardo é o mais velho. Eu lembro que quando a gente descobriu a gravidez do Dudu, eu comemorei, mas eu chorei demais em seguida, porque eu não queria minha mãe. Né? Eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãs mais novas. E eu falava, meu Deus, eu não tenho ninguém para ligar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho ninguém para compartilhar. E por mais que você tenha, minha sogra é um amor de pessoa, ela é nossa, não tenho palavras, não é porque eu tô aqui não, mas realmente ela é minha amiga, eu amo muito, mas não era minha mãe. Então, tudo isso a gente só focava nisso, sabe? Eu foquei muito nisso, muito. Até que quando a gente começa a pensar nas coisas que tem. Eu tive uma mãe que por muitos anos me ensinou isso, me fez isso, me ajudou naquilo, me tornou a mulher que eu sou hoje, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo isso vai somando. Claro que meu pai também, a gente não pode descartar a imagem do meu pai. Aliás, eu sou uma leitora, eu sou uma escritora por causa do meu pai, que sempre foi muito curioso e me ensinou a ser assim. Mas a imagem da mãe, a presença da mãe é uma coisa, assim, surpreendente. Você acha que você, né, eu acho que não ir lá se despedir já é uma demonstração de que você estava querendo segurar esse sofrimento, você não estava se permitindo sofrer. Eu não passei por um luto desse tamanho, mas o que eu percebo ouvindo outras pessoas é que quando a gente represa esse sentimento, não querendo nos proteger, né, não querendo nos fazer sofrer, a gente, na verdade, prolonga o sofrimento. Concordo, totalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu prolonguei por muito tempo e tem aquela sensação de culpa também que você tem. Por exemplo, sorrir... É que minha mãe, ela ficou um tempo na UTI, né? Então, eu dava aula e esse período de luto, e era justo com essa turma que me motivou a escrever. Eu lembro que eles oravam comigo, era uma coisa assim, nossa Deus, obrigada. Eles oravam comigo e quando eu saía na rua e via as pessoas sorrindo, como alguém consegue sorrir? A minha mãe está na UTI, então assim, sempre buscando as coisas ruins, sabe? Eu não conseguia ver alegria, eu não conseguia ver beleza em nada. E aí quando você começa a se permitir a viver as alegrias de novo, você começa a se sentir culpado. Nossa, minha mãe morreu e eu vou... Minha mãe faleceu em julho, né? De junho de 2008. E eu me casei em julho de 2009. Eu me vestia de noiva e quando eu sorria, eu falava, nossa, mas eu tô sorrindo, eu acabei de perder minha mãe. Sabe? Então, era um sentimento muito bagunçado dentro do coração. Agora, você diz que até o processo da escrita foi terapêutico no sentido de que você chorou muito aqui enquanto estava escrevendo. Então, está carregado de sentimento, está carregado de emoção, isso aqui. Por quê? O que te levou às lágrimas? O que fez com que isso te trouxesse essa profundidade de sentimentos? Sabe quando você tem uma emoção? Sabe quando você vê uma criança sorrindo? E você olha para a criança e começa a rir junto com ela? Porque a criança, ela é inocente, ela é um sorriso puro, bonito. Eu tenho 2 filhos, um vai fazer 3 anos. E quando eu vejo eles 2 brincando assim, claro que brigam muito, mas quando brincam sem brigar, que eu vejo os 2 brincando, ontem mesmo eles estavam brincando de carrinho, é a coisa mais idiota do mundo, eles começaram a rir. E rir aquela gargalhada que você começa a rir junto. É tão gostoso que não tem como você não compartilhar. Escrevendo, eu senti a mesma coisa, eu vi o sofrimento dela, eu orei muito. Antes de começar a escrever, eu orei bastante, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora vai doer pra caramba. Mas é como injeção, sabe? Vamos de uma vez. E eu comecei a escrever e tem uma parte
que eu não posso falar, que senão dá spoiler. Só um pouquinho. Tem a parte em que a Hannah, ela acorda de tudo que acontece e ela começa a refletir no que ela perdeu. E ela começa a imaginar a vida sem a presença. Isso dói demais. Porque você tem o passado para lembrar, tem o presente que você não quer aceitar e tem o futuro que você não quer idealizar sem a pessoa. Então tem um momento que ela fecha a mão e que ela bate na cama do hospital. Eu vivi esse momento, só que eu não estava numa cama de hospital. E eu me vi muito ali. Então foi como se a gente se reconectasse, eu e a Hannah. E ali a gente viveu. E a ficção cristã, ela tem um poder maravilhoso porque ela está carregada de Cristo junto. Então você não se sente só. E eu não me sentia sozinha escrevendo. É como se teve 2 parágrafos que eu escrevi com o olho tudo embaçado. Aí depois eu tinha um desafio, porque eu fiz um curso de escrita, e a mentora falava, você tem que escrever 2.500 palavras pelo menos por dia. E para quem não sabe, 2.500 palavras é muita coisa. Só que eu escrevia de 3.800 para cima, porque eu sou muito prolixa, falo e escrevo muito. E eu tive que reler 2 vezes e eu não entendia o que eu tinha lido, porque parecia assim, como eu consegui passar para o papel isso? Eu não acredito. Até brinco que eu falo assim, quando você pega um livro que você mesmo escreveu, que você começa a ler, você faz, fui eu que escrevi. Meu Deus! Eu fiz isso? Eu? Sabe, igual o filho que você olha e fala, nossa, é meu! Aham. Né? Então, e foi isso, eu e a Hannah, a gente se conectou nesse momento. E no final também, como eu disse, eu escrevi o primeiro e o último capítulo. E depois eu fiz o miolo. E no último também, tá carregado de emoções, que é quando... Ai, leia por aí, né? Eu não vou contar tudo. Quase que ela soltava aqui uma coisa a mais. Não, mas eu acho que, infelizmente, mais pessoas ainda passaram por isso, do luto, nesses últimos 2 anos, principalmente. E a gente não foi criado por Deus, o nosso design humano não foi desenvolvido por Deus para passar por isso. Sim. Essa separação é muito forte para a gente, porque a gente foi criado para a vida eterna. Então, isso é muito complexo. Eu acho que a leitura vale justamente para que a gente entenda essas relações. E embora seja um livro adolescente, eu acho que também os adultos vão ter uma possibilidade de entender personagens, entender visões, entender como funciona a cabeça desse adolescente para conseguir falar com ele, porque a gente vive um conflito de gerações como nunca antes, né? Na história desse mundo também. Então, parabéns pela escrita, parabéns por superar toda essa angústia que a dor trouxe, né? E conseguir viver seus propósitos e contribuir com os teus alunos, esse público que você abraçou com tanta força, né? E produzindo conteúdo para eles com todo o teu coração. Isso faz muita diferença. Uma curiosidade só que você falou dos adultos e adolescentes. A maioria dos livros, sim, foram comprados por adultos, mas eles não deram para os adolescentes. Então, eu tenho muita leitora de 30 anos para cima, que, aliás, eles vão atrás, eles perguntam, porque, assim, você tem muito livro que trata de luto. Uhum. E livros valiosos, livros preciosos. Conhecer Jesus é Tudo é um que me tira, assim, o fôlego, sempre que eu leio. Contudo, na ficção, você consegue, vamos dizer assim, personalizar, né? Personificar alguma coisa, fazendo com que você se sinta mais à vontade. É como do tipo, é ele que está vivendo, não sou eu. Então, a ficção, ela tem o poder de recriar. E a ficção bíblica, de reconto cristão, eu não tinha achado ainda, né? Então, no nosso meio são pouquíssimos livros, são pouquíssimos livros que tratam de assuntos delicados como esse. E eu tentei trazer da melhor maneira possível, tentei trazer bastante humor, uma pitada mais adolescente, mas eu acho que o que atrai também nos adultos, inclusive, eu dei risada, porque esses dias foi um homem lá de Pernambuco, um leitor muito querido, que ele lia, ele falava, eu vou surtar agora aqui com você. Como você fez isso? Como você fez aquilo? Não é possível. Então, assim, é gostoso, porque a gente passa para o outro. É como uma representação. E a ficção cristã, ela está criando, assim, um espaço maior no nosso meio agora. E dá um orgulho poder fazer parte disso, né? Quebrar essa questão de que, olha, é ficção e não merece ser levada em conta. E sim, merece sim. Os nossos
Deus tem muitas faces e uma delas pode ser a Hannah. Com certeza. Muito obrigado, Suzy. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. E a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma história de superação, uma história de encontro com Deus. Até lá. Tchau, tchau.